Muitas pessoas que você conhece caíram em uma armadilha invisível. Elas não sentiram nenhum tipo de dor agoniante e nem viram nenhum tipo de sinal de perigo aparente. Mas elas foram enganadas. Algo dentro delas foi alterado. Neste vídeo você verá como a ficção científica se tornou realidade. A engenharia genética mostrada pelas obras de Hollywood nos últimos anos se tornou política de saúde pública global e as pessoas estão dormindo para isso. Nós temos um filme que foi lançado em 2015 e se chama Hitman, Agente 47. Neste filme nos são apresentados assassinos perfeitos, super soldados, que são criados em laboratório e têm suas emoções removidas, sua força aumentada, são mais inteligentes, extremamente obedientes àqueles que os criaram, ou seja, os cientistas. Eles não possuem medo, não possuem culpa e não possuem alma. Talvez com essa descrição, a criação de super soldados, seres humanos que são mais fortes, mais inteligentes, que não possuem sentimentos, talvez para você isso se pareça uma ficção, uma história que nunca vai poder se concretizar na realidade. Mas isso está acontecendo. O comportamento das pessoas está mudando sem elas perceberem, graças às modificações genéticas. E esse filme mostra a armadilha que foi jogada para a humanidade desde 2020. A armadilha que foi apresentada como a única cura viável. Uma tecnologia que bilhões de pessoas estão usando. Que muitas pessoas que você conhece, talvez você esteja usando. Eu falo a respeito do RNA mensageiro, ou, como é conhecido pela sigla, mRNA. Pois é, esse filme fala sobre esses seres geneticamente modificados, seres sem alma, que são controlados por aqueles que os manipulam geneticamente de dentro para fora. E nesse filme, eles falam que estes super soldados, esses assassinos, são criados em laboratório com a tecnologia de mRNA, ou seja, RNA mensageiro. Veja alguns trechos aí, ou melhor, ouça, porque provavelmente eu vou ter que censurar por conta dos direitos autorais, mas eu vou deixar a minutagem caso você queira ver com os próprios olhos, tá bom? Então, ouça com bastante atenção essa mensagem de 2015, que se concretizou em 2020. Me fala o que está acontecendo. O homem que procura, o nome dele é Peter Aaron Litvenko. Quem é ele? Seu pai. Me fala dele. Eu não sei muito. Só que é um geneticista, um grande perito em biogenética humana que encabeçou um importante programa experimental. Que tipo de programa? Do tipo que cria assassinos. Criaram humanos por engenharia genética, localizando e acentuando genes específicos. Os humanos criados eram mais fortes, mais rápidos, mais inteligentes que pessoas normais. Desprogramaram dor, medo e até amor. Foram chamados de agentes. E seu pai foi um dos cientistas líderes do programa. Sequências de DNA, doutor? Bacteriófagos mutantes adaptados? Índices de epistasia, transferência de RNA? Transferência de RNA? Fala logo, doutor. Pois é, o resto é história. Uma grande crise surge em 2019, em 2020 ela é declarada como sendo uma pandemia, e o mRNA é aí jogado no mundo como a única cura possível. Só que não parou por aí, tá? O mRNA está sendo oferecido agora como a cura para o HIV, como a cura para o câncer e como a cura para outras doenças. E a gente já vai entrar um pouco nas implicações disso. O que esse mRNA pode fazer, tá? Mas antes, vamos colocar aqui como eles não escondem mais, tá? Antes, os filmes falavam sobre edição genética.
Mas agora nós temos órgãos oficiais, como a Organização Mundial de Saúde, não falando, mas sim aprovando o uso de edição genética em humanos como política de saúde pública global. Isso é um documento oficial. Isso não é teoria. O plano apresentado aqui é editar o código genético dos seres humanos para prevenir doenças, para tratar doenças, para combater pandemias. E nós estamos dando os nossos corpos para homens que sequer podem responder por crimes, caso algo aconteça com os nossos corpos, caso algum efeito colateral aconteça, né? Nós não podemos combater aquilo que colocam dentro de nós, essas tecnologias. Uma vez que está no seu corpo, você não pode fazer mais nada. Você não pode lutar contra isso. Bem, existem várias tecnologias genômicas que estão entrando no mundo agora, de várias formas, tá? Não só através da cura de 2020, ok? Várias são as formas. Nós estamos falando do mRNA, mas existe, por exemplo, o CRISPR. Eu vou até estar falando um pouco sobre o CRISPR para você ver a que ponto estamos chegando, tá? Mas o mRNA, ou RNA mensageiro, como o próprio nome diz, né? Ele basicamente vai levar informações para dentro das suas células. Essas informações elas vão reprogramar o seu corpo. E elas vão produzir aquilo que os cientistas quiserem. Proteínas, anticorpos, hormônios ou qualquer outra substância. Isso significa basicamente que o seu corpo é controlado de dentro para fora sem que você perceba. Tá? Já o CRISPR, né, que a gente vai estar falando mais à frente, ele é uma tesoura genética. Ele corta e edita o seu DNA como se fosse, sei lá, um texto no Word, por exemplo. Essas duas tecnologias estão reescrevendo o ser humano neste exato momento. E isso tem várias implicações, tá? A primeira delas, nós somos a imagem e semelhança do Criador. Existe um código, tá? Que é o nosso genoma, você tem lá o DNA, enfim, as células funcionam de determinadas formas. Existe toda uma ordem que foi estabelecida pelo Criador, a ordem natural. E isso está sendo pervertido, isso está sendo modificado. Eles dizem que isso é para o nosso bem, para a nossa saúde, como colocou a OMS. Mas na realidade isso faz parte da rebelião de Satanás contra o Criador, pois nós sabemos, como está na Bíblia, no livro de Gênesis capítulo 6, que modificações genéticas foram feitas no passado. Está no livro de Enoque também, que modificações genéticas foram feitas. E quem fizeram essas modificações genéticas no passado? Quem foram esses? Foram Satanás e os anjos caídos. Esses foram os seres que profanaram a obra do Criador no passado e são os mesmos que estão conduzindo a humanidade agora a fazer isso. Mas veja só como tecnologias de RNA que estão sendo usadas como cura, né, nos últimos anos, que o filme do Hitman apresenta, como elas são perigosas, tá? Foram feitas pesquisas com ratos de laboratório e usaram a tecnologia de RNA neles, tá? E os cientistas conseguiram alterar o comportamento dos ratos. Tá aqui, o experimento não é, tá, conversa, não é teoria conspiratória nem nada do gênero. Isso é um fato científico, tá aqui o artigo, você pode ir lá e pesquisar. Eles conseguiram fazer com que os ratos de laboratório ficassem agressivos, a ponto inclusive de se tornarem aí com um comportamento tão agressivo que se pareciam não mais presa, mas sim predadores. Outros ratos ficaram isolados socialmente, ou seja, mexer no RNA, mexer com o RNA, melhor colocando, com tecnologias de RNA, né, em organismos vivos, pode alterar o comportamento, o cérebro, o emocional. Vai mudar, essas ferramentas vão mudar as pessoas que você conhece, literalmente de dentro para fora, né, e sem que elas percebam. Eu tenho recebido relatos de pessoas que fazem parte do nosso Telegram, de que, olha Lucas, eu conheço uma pessoa da minha família, um amigo meu, etc. A pessoa era de um jeito. Depois que passou pela cura, mudou. Mudou completamente seu comportamento, se tornou mais agressiva, se isolou, enfim. Vários são os relatos, e não só relatos que chegaram para mim. Vários são os relatos no mundo. E isso é só a ponta do iceberg, do que essa tecnologia pode gerar. A ponta do iceberg. É algo
muito sério. Eu disse para você que nós estaríamos falando sobre CRISPR, né? Essa é uma tecnologia, lembrando, que foi anunciada no Fórum Econômico Mundial em uma das reuniões anuais deles. É uma tecnologia que é financiada por Bill Gates e por outros globalistas, que deixam de maneira muito clara que a morte é uma doença e que eles irão superar a morte biológica. E que o objetivo deles, no fim das contas, é viver para sempre. É uma rebelião contra a ordem natural do Criador. E o CRISPR faz parte disso. Várias experiências estão sendo feitas com o CRISPR. E veja, o que o filme Hitman nos fala? O filme do Hitman nos fala que seres humanos seriam criados em laboratório. Talvez para você isso pareça loucura. Como assim criar um ser humano em laboratório com geneticamente modificado? Isso não vai acontecer tão cedo, Lucas. Eles estão aí testando, modificando o DNA, né? Enfim, usando tecnologias no povo, mas criar seres humanos em laboratório, isso aí é longe demais, isso aí não vai acontecer. Eu entendo, nós vivemos em um país de terceiro mundo onde nem saneamento básico aqui foi resolvido, então para muitas pessoas o horizonte de consciência realmente não vai tão longe. Mas em países de primeiro mundo, essa informação que eu vou te trazer aqui, ela é amplamente conhecida. No ano de 2018, um cientista chinês criou bebês geneticamente modificados usando CRISPR. A justificativa oficial foi que ele fez isso, né, para criar uma nova variação do dito Homo sapiens resistentes ao HIV. Só que essa é a justificativa oficial. Ele pode alterar os genes para que esses, né, novos seres sejam mais fortes, mais inteligentes, né, tenham, por exemplo, menos produção de ocitocina, ou seja, tenham menos emoção. Enfim, ele pode brincar de Deus criando, né, seres geneticamente modificados. Neste momento, eu interrompo o vídeo para trazer os nomes daqueles que tornam este trabalho possível, pois contribuem através da nossa chave Pix para que o Matrix Mundial possa continuar a existir. Desde o último vídeo, esses são os nomes dos irmãos que contribuíram. Nós temos aqui, né, em primeiro da lista, um irmão em Cristo, que quer ser identificado assim, e é um irmão anônimo, mas vários meses aí esse irmão vem contribuindo com um valor grandioso. É a maior contribuição da história do canal, desde o primeiro vídeo que ele contribuiu, né, até esse que eu estou aqui agora falando para vocês. É sempre o mesmo valor, é um valor grandioso. Eu gostaria de poder dizer o nome dele, gostaria de poder aqui dizer a contribuição dele, mas ele me pede para que eu não faça isso. Então eu o manterei aqui, né, em anônimo, mas agradeço bastante a ele, a generosidade dele, pois vem ajudando grandiosamente o nosso trabalho e não quer nenhum tipo de honra, mas nós estamos sempre orando por ele e por todos que aparecem aqui, por todos também que às vezes não contribuem, mas estão aqui nos dando mensagens, né, de apoio, estão conosco. Então nós estamos aqui incluindo todos em nossa oração, cada um contribui como pode, né? E esse irmão tem feito o seu melhor. Nós temos aqui também o irmão Fábio de Paiva, que é um contribuidor fiel e traz uma contribuição generosa para o Matrix Mundial. Temos o irmão Marcos José, que é um contribuidor fiel deste canal. Temos também o irmão José Maurício, que é um contribuidor fiel e traz uma contribuição generosa. E o irmão Pablo Souza, que é um novo contribuidor aqui no Matrix Mundial e traz uma contribuição generosa. Agradeço a todos por suas contribuições. Bem, antes, né, de pedir aos irmãos que ainda não contribuíram, que contribuam, eu gostaria só de deixar uma mensagem, né? Às vezes a gente recebe aqui algumas críticas de pessoas que dizem: mas esse canal, na verdade, ele traz os conteúdos e ele faz isso para poder ganhar dinheiro, etc e tal. Meus irmãos, basta que vocês vejam o Matrix Mundial aqui, tá? Desde quando a gente trouxe o nosso primeiro vídeo em 2018 até, se eu não me engano, foi no meio de 2024, eu acho que a gente começou a pedir ajuda, porque não tinha mais condições de não pedir ajuda, porque senão o canal ia acabar, né? O Matrix Mundial, ele é uma estrutura onde demanda tempo, demanda estudo, demanda muito trabalho, tá? Muitas vezes vocês recebem aqui conteúdos dignos de curso, de comunidade fechada.
Muitas vezes você paga em um curso e não recebe informações com tanta qualidade como você recebe aqui. Então, nós mantemos os nossos conteúdos abertos e pedimos para os irmãos que contribuam através da nossa chave Pix para que esse trabalho possa continuar com essa excelência, para que esse trabalho possa continuar informando você e outras famílias, para que a gente possa trazer aqui o despertamento para muitas coisas. Então, assim, nós apenas pedimos aos irmãos que ajudem, tá? Nós não estamos aqui impondo nada. Ok? Eu não estou aqui rogando praga para ninguém que não ajuda, muito pelo contrário. Tá? Eu apenas peço aos irmãos que contribuam, porque esse é um trabalho importante, e se eu estivesse do outro lado da tela, com toda certeza eu contribuiria, porque é um canal de informação muito potente, aonde nós temos um trabalho sério voltado para a verdade. Ok? Meu muito obrigado e segue o vídeo. Então, assim, eles estão brincando de Deus. Humanos já estão sendo criados em laboratório oficialmente. E não só isso. Existe dentro do governo americano uma iniciativa chamada Cyborg Soldier 2050. Esse é um documento oficial, você pode pesquisar, tá? Onde nós temos planos detalhados de como criar soldados híbridos, ou seja, não humanos apenas, mas humanos geneticamente modificados, fundidos com máquinas, com o cérebro linkado à inteligência artificial. E nesse documento é dito, né, sobre humanos com visão noturna implantada, com comunicação do exército via pensamento, com resistência à dor, emoções removidas, enfim, várias e várias coisas. Ou seja, aquilo que o filme do Hitman nos mostra não é sobre ficção científica. É uma agenda que está sendo implementada em toda a humanidade e até mesmo o meio militar está testando isso. E muitas pessoas que você conhece estão incluídas nessa agenda sem sequer saberem. E isso nos leva, inclusive, ao Elon Musk, um homem que a gente vem falando muito aqui, um homem que vem enganando muitos daqueles que se dizem despertos, né? O Elon Musk, inclusive, ele falou sobre RNA mensageiro, aquela tecnologia que vem sendo usada como cura, que o Hitman mostra. Ele falou sobre isso. Ele falou que com essa tecnologia você pode fazer coisas assustadoras. Você pode transformar uma pessoa em uma borboleta, por exemplo, né? E ele vem investindo em vários projetos transhumanos, ou seja, que visam transicionar a humanidade hoje, né, da maneira como ela é, da maneira como ela foi criada pelo Criador, para algo diferente, para o próximo estágio da humanidade, que é a pós-humanidade, um assunto que a gente até falou aqui no canal. O Elon Musk, ele é o cara por trás do Neuralink, por exemplo, que é uma interface cérebro-máquina que conecta a sua mente à inteligência artificial. E ele mesmo disse que se nós não nos fundirmos com essa inteligência artificial, nós seremos aniquilados, nós seremos destruídos, nós seremos extintos, nós seremos dominados, escravizados, enfim. Ele deu várias declarações sempre nesse tom. E é interessante por quê? Porque nós vemos uma certa parte do setor acadêmico aí, né, dos grandes nomes atrás da inteligência artificial muito empolgados, até mesmo, né, os globalistas da ONU, de outras organizações aí supranacionais, empolgados dizendo, olha, a inteligência artificial nos ajudará a mudar o mundo. Até mesmo a ONU agora admite que os 17 objetivos que são colocados ali, estabelecidos na Agenda 2030, eles serão cumpridos pela inteligência artificial. Então, a inteligência artificial em um momento ela é apresentada como sendo algo messiânico, que vai, né, resolver problemas que até hoje nós não conseguimos resolver. Eles já estão usando a inteligência artificial para sequenciamento genético, para criar novas injeções aí, para aplicar no povo, né, para diversas coisas. A inteligência artificial resolverá problemas geopolíticos, né, com soluções lógicas. A inteligência artificial irá conseguir prever desastres naturais e etc, etc. Então, eles apresentam a inteligência artificial com muito entusiasmo, como se fosse verdadeiramente uma ferramenta messiânica. Só que ao mesmo tempo, se você não se fundir com ela, homens como Elon Musk dizem, olha, você vai ser controlado, você vai ser extinto, você vai ser escravizado. Então fica muito claro, fica muito óbvio a natureza demoníaca por trás dessa tecnologia. Muitas coisas nos são oferecidas
hoje como se fossem apenas avanços tecnológicos e científicos, mas na realidade isso é um verniz para poder esconder de fato o que está sendo trazido para a humanidade. Quando te apresentam uma ferramenta tecnológica que se parece tão boa quanto essa inteligência artificial que eles estão oferecendo, com esse verniz de avanço civilizatório, tecnológico, científico, na realidade eles estão oferecendo para você demônios. Demônios se manifestando através de um disfarce. Essa é a inteligência artificial, que se você não se linkar com ela, vai te dominar, vai te escravizar, você vai, enfim, vai acontecer as piores coisas com você. São os demônios apresentados no livro do Apocalipse, que vão aparecer no final dos tempos, que vão escravizar a humanidade, que vão perseguir aqueles que não aderirem ao seu sistema e que não usarem a sua marca. Ou seja, você precisa fazer parte dessa rede demoníaca que está sendo criada, a rede da nova ordem mundial, a rede que é apresentada no livro do Apocalipse, da besta que emerge do mar. Ou você será, como diz Elon Musk, controlado, você será aniquilado, você será extinto, você será escravizado. Pois é, a inteligência artificial, meus amados, vocês podem marcar o dia de hoje, daqui a 2 anos, a inteligência artificial já terá evoluído assustadoramente. E ela vai mudar completamente o mundo como conhecemos. Até 2030, nós veremos notícias. E é claro, o cérebro humano ele é muito adaptável, né? Então até lá as pessoas até talvez já estejam aí, né, enfim, familiarizadas com isso tudo. Mas nós veremos notícias que se víssemos hoje, tá? Veremos coisas acontecendo aí que se víssemos hoje seriam assustadoras para nós. Agora a questão é a seguinte. Muitos têm feito parte desse experimento. Muitos que você conhece. Talvez você mesmo. E a questão é, o nosso corpo ele é templo do Espírito do Pai. O Criador projetou o seu corpo, o código da vida que há em você foi projetado pelo Criador. Só que esse código da vida, o seu templo, esse templo que a Bíblia coloca, que o Criador habita, ele está sendo invadido. Ele está sendo reprogramado. Ele está sendo alterado. Você ainda é a imagem do Criador? Ou você está se tornando um produto do sistema? Como eu mostrei, eles estão transformando a humanidade de dentro para fora. E eles fazem parecer como se fosse transformando em algo melhor. Mas na realidade, eles estão nos distanciando de tudo que nos torna fortes e bons de fato. Eles estão nos distanciando da nossa origem, eles estão nos distanciando da nossa alma, eles estão nos distanciando do plano da criação. Então, de fato, nós estamos em uma guerra invisível e nós precisamos nos levantar contra isso. Não venha a aderir qualquer tipo de tecnologia que altere a sua consciência e o seu corpo. E outra, nós vivemos em um mundo onde Satanás é o Deus dele. Satanás é o Deus desse mundo, é o que a Bíblia coloca. Satanás é o Deus do sistema que nós vivemos hoje e que estamos inseridos. Então tome muito cuidado. Porque muitas coisas que são apresentadas como cura e serão apresentadas ainda como cura, na realidade, tem o propósito de perverter você. De dentro para fora. Quando Elon Musk oferece o Neuralink, por exemplo, ele coloca que cegos poderão voltar a enxergar, né? Que surdos poderão voltar a ouvir e que diversos outros, entre aspas, milagres tecnológicos serão possíveis para aqueles que aceitarem esse chip, para aqueles que tiverem o seu cérebro com a inteligência artificial dentro dele. Só que tem um problema aí. Uma vez que a inteligência artificial estiver dentro do seu cérebro, estiver conectada ali dentro do seu cérebro, você não será mais livre. Os seus pensamentos serão lidos em tempo real. Quem está falando isso não sou eu. Você pode ler a respeito dessa tecnologia. E você vai ver se eu estou aqui falando algum tipo de fantasia. A inteligência artificial poderá não apenas ler os seus pensamentos, mas também afetar os seus pensamentos. A própria série Black Mirror, a última temporada que foi lançada, a gente pode até fazer um vídeo sobre isso.
A maioria dos episódios é sobre a sua mente. É sobre a sua mente. Plugs que são colocados na sua mente, tecnologias que acessam a sua mente. Eles querem a sua mente. Uma vez controlando a sua mente, eles controlam o seu comportamento, controlam você. E não há nada que aqueles que aceitarem as curas do sistema, as ferramentas que o sistema oferecerá, que se parecem como presentes, não há nada que essas pessoas possam fazer depois, se aceitarem tudo aquilo que o sistema está oferecendo agora e oferecerá mais adiante. Nós devemos resistir ao transhumanismo. Nós devemos resistir a esse plano maligno que visa perverter a humanidade, perverter a obra da criação, que visa perverter o código da vida. Eu sou Lucas Neves, falando diretamente para o canal Matrix Mundial. Peço a você que compartilhe esse vídeo para que mais pessoas recebam essa mensagem. E até o próximo vídeo, se assim o Criador permitir.